Vamos estudar a palavra do Senhor. Vira para cá. Tá bom. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura, diga toda a armadura, diga irmão, toda a armadura, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura. Vê que ele fala no versículo 11, revestir de toda a armadura de Deus. No versículo 13 ele repete, tomai toda a armadura. Olha o aviso que Paulo nos dá duas vezes. No 11 ele fala, revestivo de toda a armadura, e no 13 ele diz, tomai toda a armadura, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido o dia mau, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, diga firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calcai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu advogado, meu médico, meu conselheiro, meu Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da minha paz. Deus, obrigado, Senhor, por poder fazer parte de um grupo sadio, de um grupo que põe como prioridade a tua palavra. Aqui nós não usamos de palhaçada como 80, 90% das igrejas usam para atrair novos clientes. Aqui nós não temos clientes. Aqui se reúnem as ovelhas que é tua, Senhor. Ovelhas preciosas, tão importante que o Senhor morreu por cada um de nós, porque somos as tuas ovelhas. Eu oro no nome santo de Jesus e te agradeço pelas ovelhinhas que se reúnem aqui, das quais eu faço parte. Oramos em nome de Jesus, e as ovelhinhas junto comigo digam todos amém, amém e amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão abençoado. Armadura de Deus. Nós falamos esta manhã sobre algumas partes,
falamos sobre o cinto da verdade, é o cinto que protege o corpo, simboliza a importância de viver na verdade, o qual oferece proteção à verdade. Quando você vive nela, é como se estivesse num esconderijo. A verdade é um esconderijo, é a verdade que te guarda, porque você estando na verdade, você está do lado do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Nós falamos também sobre a couraça da justiça, né? Proteção para o coração, né? Que representa a justiça. Então, nós lemos algumas passagens sobre ser justo, né? Caminhar com justiça, viver com justiça, proceder com justiça, é o que falta, né? Tanto no mundo quanto dentro da igreja, que diz que é de Jesus. Falamos também sobre pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, os sapatos que protegem os pés para que possam caminhar, representando prontidão para espalhar o Evangelho. A nossa missão aqui não é juntar pessoas e transformar mendigos em empresários. Eu não tenho essa vocação para mentir, não sou mentiroso, não gosto de mentira, e creio que todos que pregam assim, tirar mendigo e fazer com que eles virem empresários. Essa nunca foi a missão de Jesus Cristo. Jesus veio até a nossa vida para nos libertar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. E neste reino todos que têm Cristo já vivem, tanto rico quanto pobre, quanto mendigo, quanto ricaço, quanto pobre, qualquer um que recebeu a Cristo já vive neste reino do Filho do seu amor. Amém? Então vamos lá, vamos para a mensagem agora, que temos poucos minutos. A armadura de Deus é uma metáfora, né? Uma metáfora poderosa usada pelo apóstolo Paulo para ensinar os cristãos a se protegerem espiritualmente contra as forças do mal, que você leu lá comigo em Efésios 6, do 10 ao verso 18. Essa passagem traz instruções claras sobre como viver uma vida de fé, uma vida firme, mesmo em meio a lutas espirituais. Já sabemos que o nosso combate não é contra pessoas. Diga, não é contra carne, não é contra gente, não é contra mulher, marido, irmão, vizinho, não é nada disso. Nesta mensagem, nós vamos entender o verdadeiro significado dessa armadura de Deus, que Paulo fala no versos 11, revestivo de toda a armadura de Deus, e ele fala no versos 13, tomai toda a armadura de Deus. Primeiro, o que é a armadura de Deus? A expressão aparece na carta do apóstolo Paulo em Efésios 6, do versos 10 em diante, quando ele incentiva os cristãos a estarem fortalecidos no Senhor para enfrentarem uma batalha espiritual. Irmão, não se vence o diabo com jejum, não se vence batalha espiritual lambendo o chão, não se vence batalha espiritual uivando igual um lobisomem no meio do mato, não se vence batalha espiritual cantando a noite toda sem parar, e no outro dia não vai trabalhar, um bando de preguiçoso, vai todo mundo dormir. Não é assim que se vence batalha espiritual. Se vence batalha espiritual quando você usa totalmente a armadura de Deus. Diga, a armadura de Deus. Então nós temos que entender para que serve essa armadura. O cinto da verdade, a Bíblia nos chama a vivermos na verdade. A couraça da justiça, a Bíblia nos chama a sermos pessoas justas,
preparação do evangelho da paz. A Bíblia nos chama a pregar o evangelho da paz. Não é outra mensagem, não é um outro Cristo, como Paulo falou lá em 2 de Coríntios 11:4. 2 de Coríntios 11:4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, é o que você vê. É muito difícil você ir numa congregação de você ouvir falar sobre o verdadeiro Jesus Cristo. Você vai ouvir falar do Jesus, mas você sabe que o povo gosta, irmão. O povo, desculpe, eu vou usar, o povo gosta de uma moleza, irmão. O povo gosta de uma vida fácil. O povo gosta de tudo na mão. Sabe, o povo gosta. O povo tu me dá 1.000, Deus te dá 10.000. Tu me dá 10.000 e Deus te dá 100.000. Tu me dá 100.000, Deus te dá 1 milhão. Tu me dá 1 milhão, Deus te dá 10 milhões. Assim, o povo gosta disso. O povo vive nessa ilusão há anos. O povo brasileiro é o povo mais pato que tem nessa terra. Desculpa lá. O povo brasileiro é um povo pato. Ou seja, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Chegou aqui o português, levava o nosso ouro e pegava um pedaço de vidro e dava para a gente. Aí ficava os beisola olhando para o vidro e o nosso ouro indo embora. Trazia mais um pedaço de vidro como espelho e dava para os índios, né? E levava a nossa madeira. Levava tudo. Então o povo brasileiro é um povo, desculpe qualquer coisa, dentro da igreja, fora da igreja, um bando de tontos. Só deixamos de ser tonto quando o evangelho nos alcançou. Você era tonto, eu era tonto, todos nós aqui éramos tontos. Éramos ou não éramos, irmão? O que é um tonto? Que era enganado pelos homens. Duvido, você pode até sair daqui, tentar a sorte aí, em algum buraco desse aí. Espero que volte logo, se arrependa e volte para a verdade. Não dá certo. Você uma vez tendo a verdade dentro do teu coração, é difícil, irmão, você se deixar levar pela mentira. Então vamos lá. O que é a armadura de Deus? É a expressão que Paulo usa lá em Efésios 6, revestiu de toda a armadura de Deus, que é possais estar firme contra a cilada do diabo. Efésios 6:11. Paulo usa o equipamento de um soldado romano como símbolo das virtudes espirituais que o cristão precisa vestir todos os dias para resistir o mal e permanecer firme. Ele fala que tem peças, né? O cinto, tem a couraça, tem a pregação do evangelho, o testemunho da fé, tem o escudo da fé, que apaga os dardos do maligno, tem o capacete da salvação, que protege a nossa mente, e tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas 6 armas, e tem a oração, que ele não faz parte de uma parte da armadura, mas ela também é importante, que Paulo fala no versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo aonde? No Espírito. Então você vê, quando você fala em orar no Espírito, você vê um monte de biruta andando na rua, falando em línguas, acha que orar no Espírito é ficar falando igual os birutas. Orar no Espírito é orar com a tua mente. Irmãos, é uma oração poderosa, e vou lhe dizer, hein? Ela tem muita força, essa oração no Espírito. Por que eu digo isso? Porque eu já vivi experiência de oração, só orar com a mente, só, sabe, minha mente orando, porque tem coisas que você não tem como falar, tem lugar que você está, não tem como você verbalizar nenhum tipo de oração. Aí você tem que fazer o quê? Teu espírito, Paulo falou lá aos Coríntios, que o meu espírito ora bem. Então quando ele fala oração no espírito, orando em todo tempo, como eu vou orar em todo tempo na carne? Não tem como. A minha oração tem que ser mais no espírito do que propriamente na carne. Eu já escutei gente dizendo assim, na minha empresa, eu tiro 30 minutos, me entro no banheiro e fico orando.
Eles estão achando que eles estão fazendo a vontade de Deus. Você está trabalhando, você tem que fazer o quê? Trabalhar. Eu sou tão espiritual que meus meia hora de oração eu não deixo de fazer no meu trabalho, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha, está roubando o patrão e está achando que Deus está agradando-se dessa oração fajuta da carne. Você pode estar costurando, como eu costurava 12, 13 horas por dia, costurava na máquina de costura, orando em todo o tempo. Então, segundo ponto, por que precisamos dessa armadura? O próprio texto bíblico explica que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra realidades espirituais. Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Diante desse tipo de confronto, irmãos, igreja não é um parque de diversão. Você não vem para cá para se divertir, nem para rir da minha cara, nem vou fazer nenhuma gracinha para você ficar gargalhando aí, igual uma hiena velha. Não vou fazer. Não vou fazer. Igreja é um campo de batalha. Você vem aqui para se fortalecer, porque quando tu sai daqui, a batalha lá fora é terrível, irmão. E não é contra a gente. Gente, você vai lá, dá um soco na cara, manda prender, faz alguma coisa, ela desaparece. Mas não é contra seres visíveis. Paulo diz que é contra algo que você não vê. É um confronto invisível e espiritual. O cristão não pode depender apenas das forças humanas e intelectuais. Às vezes nós, eu tenho faculdade, eu tenho um monte de diploma, eu tenho isto, fiz faculdade, não sei de quê. Cara, isso tudo é muito legal, mas não vai te garantir sucesso na hora da batalha espiritual. Se você não tiver com o capacete, com o cinto, com a couraça, com o evangelho, com o escudo, com a espada, você vai perder. Você vai perder, eu vou perder, nós vamos perder. Então, diante desse confronto invisível, mas espiritual, o cristão não pode depender das forças humanas, do intelecto, da sabedoria humana. Nós precisamos estar equipados espiritualmente com a fé, com a verdade, com a justiça, com a oração e com a palavra de Deus. Vou repetir, hein? Nós precisamos estar equipados com a fé, com a verdade, com a justiça, com a oração e com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Por exemplo, o cinturão. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Está em 6,14 de Efésios. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinturão sustenta todas as outras peças da armadura. É ele que segura. É como um cinto que segura uma calça. As calças ficam frouxas, né? A gente tem que usar os buraquinhos que tem para poder prender as calças, para não cair. Então o cinturão, ele une a parte de baixo e a parte... Ele junta tudo. Ele faz estar tudo coeso para poder funcionar como uma ferramenta de proteção. Segundo, a couraça da justiça. A vestidura é vestida de couraça da justiça. Está lá em 6,14. A justiça protege o coração. Toda pessoa que age com justiça tem paz. Irmão, se eu fizer alguma coisa para ajudar alguém e for injusto com outra pessoa, eu não tenho sossego. Então, a justiça protege a nosso coração, a nossa mente. Muita gente fica atormentada porque vive a cometer injustiça. Cometer, coisas contra o outro, é injusto. Eu li sobre a justiça, que Paulo fala que, acho que é em 2 de Timóteo 2,22, 2 Timóteo 2,22, 2 de Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade,
segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então Paulo manda a gente andar com pessoas que têm um coração justo. Em 1 de Timóteo 6,11, 1 Timóteo 6,11, olha lá. Tu, porém, o homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé e o amor. Então, segue a justiça. Pratique a justiça. Em Colossenses 4,1, que é o que eu quero falar, Colossenses 4,1, diz assim: senhores patrões, quem tem um empregado, tratai os servos com justiça e com equidade. Tem muita gente que tem empresas que escravizam seus empregados. São verdade. De vez em quando a polícia estoura cativeiro de gente trabalhando como escravo. Quem já viu na televisão? Então, principalmente as pessoas que vêm de fora, estão escondidas, né, no Brasil, e quando os brasileiros também se escondem lá nos outros países, sabe, são praticadas muitas injustiças. Os brasileiros que vão lá para fora, eles vivem com a metade do salário se eles fossem cidadãos de lá, porque as pessoas lá também praticam injustiça com os que são de fora, porque estão sem registro, não pode se apresentar, então eles ganham o que o patrão quiser pagar. Então não tratam os seus empregados com justiça. Até falei esta manhã, tem um pastor aí muito famoso aí no Brasil, no mundo, né? Que ele tinha uma empresa e a empresa quebrou, vendia livro, ele falou, eu sou o maior vendedor de livro, sabe? Quebrou, faliu e estava lá, ele falou, estou falando porque eu ouvi ele falando, nós estamos com uma dívida com 400 pessoas que eu não paguei nem os encargos, sabe? Um pastor conhecidíssimo, que é louvado, adorado, babado, reverenciado, um monte de gente que não conhece Bíblia, que trata os seus empregados não com justiça, não dá a César o que é de César e não dá a Deus o que é de Deus. Então eu conheço pessoas assim. Então vamos lá, vamos seguir. Sandálias, terceiro, sandálias do Evangelho da Paz, versículo 6, Efésios 6,15, calçados dos pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é isso, pastor? Está pronto para anunciar o Evangelho em uma forma de avançar no combate. Você sabe o que liberta pessoas, irmão? É a verdade. Vamos fazer um culto de libertação na próxima quinta-feira. Vamos vamos botar para quebrar o demônio. Se você não der Bíblia para as pessoas, você tira o demônio aqui dentro. Quando a pessoa sair ali fora, ele volta para a vida da pessoa. Mas se você der ali verdadeira libertação, que é o conhecimento, a mente dela fica totalmente protegida e nunca mais ela vai ser cavalo do Satanás. Amém? Aqui, ó. Cadê a Dulce? Dulce está ali, ó. Tudo bem, Dulce? A Dulce frequentou uma igreja muitos anos atrás, que todos os cultos ela era o cavalo do Satanás. Estou mentindo, irmã? Qual foi o dia que eu te exorcizei aqui com banho de óleo, com banho de arruda, mandei a senhora rolar no sal grosso, como é? Naquela farinha de trigo para virar quibe? Qual foi o dia? Nenhum. O que Deus nos deu aqui? A palavra. E Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Então tem um monte de ignorante, acha que libertação é mão na cabeça da pessoa. Vamos para o culto da libertação, faz a fila aí, vamos libertar. Não liberta ninguém, irmão. Se libertasse, eu fui pastor de uma igreja desses bandidos, eu fui pastor de uma igreja bandida, eu fui pastor durante alguns anos. Toda sexta-feira era o culto de libertação, as mesmas pobres coitadas que caíam, gente já sabia, aquele lá, chama, que a gente vai botar para quebrar. E era, quem sabe que isso acontece, irmão? É batata. Então por causa de quê? Por faltar a verdade. Quais são as igrejas no Brasil que querem libertar verdadeiramente o povo que está na frente do pastor? Praticamente meia dúzia de igrejas. Porque quanto mais você é escravo, o escravo não prospera.
O escravo não progride, o escravo não avança. Quanto mais preso, melhor. Tu vê a nossa cultura no Brasil, uma faculdade. Cara, se você tem filho, se você tem neto, ajude teus filhos ou teus netos a não estudar numa faculdade pública, irmão, que são demônios, são covil de Satanás. Só tem maconheiro. Só tem maconheiro, a cidade está cheia de maconheiro. Você respira maconha. Parece que essa praga parece até que já foi liberada no Brasil, sabe, que ninguém liga para nada, bando de retardado, rindo à toa, igual um lunático. Eu digo porque um dia eu fui um retardado desse, eu fui um débil mental durante 9 anos da minha vida. Essa praga consumiu minha mente, roubou minha moral, minha estrutura de ser humano. Eu era um lixo, a maioria deles, esses maconheiros, todos lixos, são lixos humanos. Então, por isso que nós temos que anunciar o Evangelho, irmão. O Evangelho tem que ser anunciado. O Evangelho nos mantém firme, nos move no propósito. Só o Evangelho. Então, o quarto, o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, 6,16, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé funciona como um escudo diante das dúvidas. Quando vem a dúvida, você vai usar o poder da fé, que é o poder do conhecer. Lá acho que é em Mateus 4,4. Vê lá, irmã. Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui está a maior defesa, irmão, da tua. Se você quer vencer o dia mal, tua boca, você tem que usar as palavras que saíram da boca de Deus, irmão. Não é do pastor. Infelizmente, muitos ministérios só usam a palavra que saiu da boca do pastor. O que menos interessa é o que eu acho. Hoje eu vou falar o que eu acho, tá bom, irmãos? Então, entra num buraco do teu ouvido e sai no outro. Mas se eu falar, olha o que Deus diz, você fala, amém, estou nessa. Então, a fé funciona como um escudo diante das dúvidas, diante das tentações, diante das mentiras lançadas pelo inimigo. É por meio dela que os cristãos confiam e resistem e perseveram. É a fé que nos faz perseverar. Amém? 5. Capacete da salvação. Versículo 17, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação. Para que serve o capacete, pastor? Para proteger a unha do pé? Não, para proteger a cabeça. Protege a mente e o entendimento. Representa a certeza da salvação e a proteção contra pensamentos enganosos ou autossabotadores. Mensagem autossabotadora que quer sabotar a nossa vida. 6. A espada do Espírito, que é, diga, a palavra de Deus. Está lá em Efésios 6,17. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. É a única arma ofensiva da armadura. As outras são de proteção. A arma ofensiva é a palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo diz lá em Hebreus 4,12. Hebreus 4,12, que diz lá, irmão? 4,12, porque a palavra de Deus, diga, a palavra de Deus, ela é viva. Diga, ela é viva. Sabe o que é algo vivo entrando em... Pastor, então, se ela é viva, quem é a palavra? É Cristo. Então quer dizer o quê? Quando eu ouço a palavra, o que está entrando em mim? É o Cristo. Nós nos tornamos uns cristos pequenos, ambulantes pela rua, quando a palavra de Deus, porque a palavra, diga, ela é viva. Cara, quando ela entrou em mim, ela me deu vida. Quando ela entrou em você, ela te deu vida. Porque ela é viva, diga, ela é viva. Ela é eficaz, ela tem poder, irmãos. Pode confiar nela.
pode acreditar que ela não volta vazia. Uma vez saindo da boca do nosso Deus, ela tem desígnios. Olha lá, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha o que ela faz. Ela penetra. Ela penetra. Oh, ai, a tua mente está poluída. Vou dar o sabonete que o missionário rezou 3 noites e 3 dias, sabe, no Monte Carmelo. Ele foi lá, sabe, rezou. Ele consagrou o sabonete. Agora você vai passar na sua cabeça e vai passar 1 dia, 2 dias, 1 milhão, 3 milhões. Vai ficar careca e não vai acontecer nada. O missionário falou. E se você usar o sabonete vai mudar. Não, o que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Sabe, quem é que penetra? Diga, é a palavra. Só Jesus tem o poder de prescrutar cada pedacinho da nossa mente e dizer assim pra gente: eu sei o que passa dentro dessa cabeçona aí. Tenha paz. Fique em paz, eu te amo do jeito que você é. Fique em paz, eu te amo do jeito que você é. Com os teus defeitos, com as tuas virtudes, com as tuas qualidades. Eu te amo do mesmo jeito. Amém? Então, oração, que é o finalzinho, né? Versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Oração é o elo que sustenta toda a armadura. Logo após descreve a armadura. Paulo fala assim, orando, versículo 18, orando em todo o tempo no Espírito. A oração fortalece a fé, renova a mente e mantém o cristão constante e vigilante. Que Deus manda a gente orar, mas manda a gente vigiar. Todas as vezes que você ora, você tem que vigiar. Sem a oração, sem a armadura espiritual, perde o seu poder. Se não tiver a oração, a armadura perde o seu poder. Perde o seu poder, perde a sua utilidade. A oração fortalece a fé, renova a mente, mantém o cristão em constante vigilância. Como aplicar a armadura de Deus no dia a dia? Aplicar a armadura de Deus é viver diariamente de forma intencional e consciente. 1. Todos os dias meditar na palavra. Não deixe um dia sem, nem se for um versículo bíblico, não deixe de pensar, meditar numa palavra. 2. Praticando sempre, todos os dias da tua vida, a verdade. 3. Agindo sempre com justiça. Seja justo, não engane ninguém. Eu vou fazer um orçamento, vai consertar um negócio para mim? Quanto que é isso aqui para pintar isso aqui? Ah, é R$1.000. R$1.000? Um abraço. Obrigado. Não peço R$1 para abaixar. O cara diz que vale R$1.000 para pintar, ele é profissional, problema dele. Eu não tenho para pagar, então eu aperto a mão dele e vai com Deus. Cada um dá o seu valor. Então eu não quero ser injusto com ninguém. Não quero ser injusto, só não aceito o preço que foi cobrado. 4. Cultivando a fé. A fé, ela é o escudo. A fé, quando vem a coisa, você levanta o escudo, pá, fica ali agarrado no escudo. Você lembra dos dardos, que nós estudamos sobre os dardos? O cara lança aquele dardo com fogo na ponta, e tem lá uma muralha, que é feita de madeira, que eles passam, reveste de um material de bronze, e passa um óleo. Quando aquela flecha cheia na ponta com fogo, vem, bate naquela madeira, imediatamente aquele óleo faz com que aquele fogo se apague. Essa proteção você tem, que é a fé. Você tem essa proteção. 5. é o anunciar o evangelho. Irmão, muita gente vai ser salva, vai encontrar Jesus através do teu testemunho. Não fique com a tua boca fechada, abra a tua boca. Se você tiver vergonha, não precisa nem abrir a sua boca, só ser uma pessoa que fala a verdade, anda em justiça, pratica o evangelho, vive na fé e tenha certeza da salvação e maneje bem a palavra de Deus. Então, fechamos orando continuamente. Revestir de toda a armadura não é algo simbólico, mas um chamado à vida cristã ativa, firme e preparada para as batalhas
espirituais de cada dia. Então você se reveste, irmão, não bobeie, porque, olha, uma das coisas que o Satanás não é, ele desiste, ele não desiste. Ele nunca vai desistir. Nunca. Ele pode até dar um tempo para você baixar a guarda. Não vou usar o escudo, não. Está tudo bem. Quando está tudo bem na minha casa, tudo funcionando bem com o filho, eu falo, vem coisa aí. Pode preparar. Vem coisa aí. Por que tu está pensando só em coisa ruim, pastor? Não, Jesus falou que no mundo, então eu já estou preparado. Então a gente não fica sendo, meu Deus, desesperado. O que aconteceu, meu Deus? Por que aconteceu? Porque no mundo tereis aflições. O que faz a fé? Te defende, te acalma. Não receba mais notícia. Confie em Deus. Confie no Senhor, tá bem? Então vamos ficar com essa verdade. Na terça-feira a gente volta em nome do Senhor. Amém, amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. Nós temos 20 minutos para a gente celebrar a ceia do